dia 10 de abril de 2025, aqui no 21º Acampamento Terra Livre dos Povos Indígenas em Brasília. Aqui Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Nada para nós, sem nós. Declaração de los Pinos, Chapultepec. GT Nacional da Década das Línguas Indígenas, 2022-2032. Vamos acompanhar aqui. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander, um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Sua voz importa, de verdade. Junte-se a nós, espalhe essa mensagem e faça parte desse movimento que transforma. Gaivota Pantaneira. Que é nossa indígena lá da Mato Grosso do Sul, né? Que é Terenas. Por ter aceito o convite para estar conosco. Obrigado ao grupo Pataxó que apresentou o convite de Anari, né? São os parentes que vêm fazer essas aberturas e estão circulando entre as barracas para chamar os públicos para ouvirem as mensagens, né, de cada temática, de cada demanda que os povos indígenas trazem aqui na TL. Então, com isso, tem uma musiquinha que nós treinamos, né, mais ou menos, né, para a gente cantar aqui nessa abertura também. A gente vai encerrar aqui com essa musiquinha e eu vou chamar a Nari para me ajudar. Cadê a Nari? As línguas indígenas, não há futuro ancestral, não há bem viver para nossa vida ser real. Sem as línguas indígenas, não há futuro ancestral, não há bem viver ser real. E o Tsirupaki?
venha fazer a sua apresentação. Bom dia, parentes. Somos povos delegados do estado do Maranhão. E aqui estamos da delegação do Maranhão, dos territórios indígenas Araribó e Morro Branco, da Curitiba, das regiões Panamá, Japão. E estamos aqui para somar juntos na luta para estar resistindo no movimento indígena do acampamento Terra Livre. Aqui se encontra também a juventude da Terra Indígena Cana Brava, rodeador.
você não para bi tá chorando aqui né o Léo do que sé Arari boy perrarua bacurizinho Morro Branco né Centro-Oeste perrarua e é que por não e aí você é qual por ele até colocar igual no pé por ele a nariz para só igual por ele doutora Aldaci qual a coisa que você essa cara pemel ele não que ele não você cani que reu mas pai herutuga yun a rapucai que pemel a mera que tiramos como canga na corre errar Mariquinha. Bom dia a todos e a todas. Eu quero aqui saudar o nosso grande Espírito, o nosso grande Deus, o nosso Maíra, nosso Tupano. Agradecer pelas nossas vidas, pela oportunidade de estar aqui junto com essas guerreiras, doutora Altaci Cocamo, Anari Patachó, grande guerreiras, Samira. E dizer para vocês que a gente veio aqui honrar, prestigiar esse momento, trazer essas alegrias, essas energias, essa positividade para fortalecer as línguas indígenas do Brasil e do mundo. Sou Rádio Mora Cíntia Teneterrara Cuzã, guerreira da Araribóia, guerreira das águas, guerreira da floresta e guardiã da língua do povo Teneterrara e da sabedoria milenar do meu povo. Especialista também das medicinas indígenas, autora, compositora. E aqui está comigo a minha grande professora, minha mestra, Mariquinha Guajajara. E aí a gente convidou aqui a juventude, convidou aqui os jovens. Vocês viram ela dançando comigo e a gente aqui trouxe força e proteção para nossas guerreiras. E ela trouxe a filha dela, Manilane. Eu entendo, é assim que a gente repassa o conhecimento. Ela está repassando. A gente recebeu esse conhecimento milenar e a gente está transmitindo e repassando. Não é de qualquer jeito, é com muita sabedoria, é passo a passo, tem regras. E a gente cantou e está repassando aqui para a nossa caçula, filha dela, a minha irmã Suluene, assistente social, que é também originária, falante nativa, a Jacirene, a nossa coordenadora da Coapima, que está aí também, a Marcilene. Então, toda a delegação do Maranhão, a juventude que está aqui em peso, a gente quer agradecer muito esse espaço, e nós estamos aqui, os capós estão aí também, está toda a delegação do Maranhão, todos os povos estão sendo aqui representados, e nós queremos aqui agradecer esse momento de abertura, esse espaço que foi nos dado, e nós estamos aqui para somar e fortalecer, dar vitamina, dar vitalidade às línguas indígenas do Brasil. E muito obrigada. Nossos anciões estão aqui repassando, né, seus conhecimentos, né, passando o conhecimento da língua, é que ela resiste, né, que ela permanece. Então, em especial aqui nós temos uma anciã Terena, que veio aqui também fazer um canto, né? Canto tradicional Terena. Vovó Ione, o nome dela. Palmas para a vovó Ione. A vovó Ione vem apresentar um canto da nossa tribo Terena. Somos do Mato Grosso do Sul e o canto da mulher terena, ele transmite o que está sendo sentido no momento, tá bom? Então, vovó Ione, pode ficar à vontade. A todos, parentes, presentes, nós estamos no só objetivo. Eu agora vou cantar na minha linguagem terena. Eu sou falante de língua. Angina pomone shoya chapaku keya inu japaya ichomo yaya imongo ikyaya biopoi navatisho utiya jokoyo hanaiti honaya
Chuna asa utia. A minha cantoria foi pedir para o Pai Celestial que nós dê força, que nós mostre o caminho, que seja lâmpada para nossos pés, para nós nunca errar e nunca nos vai deixar. E agora vou cantar Pai Nosso em linguagem terena. A vovó a vovó Ione, muito obrigada, vovó Ione, Utsurupac é o nosso cantor Tiririca Terena também, por essa apresentação e pela memória de nossos tupanas, né, que existem, e por todo esse carinho de ter chegado até aqui para nos prestigiar. A cada um de vocês que passa, que canta, deixa sua marca aqui nessa ATL de luta, de resistência e da importância dos nossos saberes ancestrais por meio de nossas línguas. E aí, pergunta a Nari se ainda tem mais alguém para apresentar, Nari? A todos, quero em primeiro lugar agradecer a Deus por estar dando essa oportunidade de estarmos aqui juntos, com esse sítio, o povo do Maranhão. Sou Maria Barros, sou do povo Crepum-Catií, Timbira, moro na terra indígena do governador, povo Gavião, casada com Gavião. Estou aqui porque me interessa muito estar hoje aqui, vendo, né, as línguas. Estou ali muito feliz com o representante da UFG, que também estudou, me ensinou, né, também o que é a língua indígena, né, e muito emocionada com as diversidades de línguas. Cíntia é uma mestra, respeito muito o povo Guajajara, porque a gente mora no mesmo território, sofre as mesmas discriminação em termos de línguas, né? Quero estar repassando também e conhecendo, né? Porque eu sou uma das pessoas que perdi a língua. O meu povo foi dizimado, né? Perdeu a língua. O povo. Eu sou uma das que consegui aprender depois de casada, né, e repassar meu conhecimento para os meus filhos que hoje estão falantes. Hoje eu posso dizer que sou uma pessoa que consegui aprender a minha própria língua, porque eu vou falar aqui, está aqui o povo Guajajara, eu aprendi Guajajara, então eu me sinto também um pouco Guajajara e me emociono, né? Às vezes as pessoas perguntam por que a Maria Barros, meu nome é Maria Barros, na minha língua chama Hanucri, então pergunto por que a Maria Barros está em todos os povos, né, junto, porque quando chego eu falo com um, por quê? Porque eu aprendi, né, sei falar Guajajara, eu posso me orgulhar e dizer que eu falo Guajajara, mas meu povo mesmo, minha língua mesmo é G. Crepum-Catií, no território Geraldo Toco Preto, que perderam, né, a língua pelo fato de antes, nossos ancestrais, né, os poceiros, os madeireiros, tiraram eles dos seus territórios e eles foram para o território Araribóia. E eu sou uma, com orgulho, aprendi a falar Guajajara, com muito orgulho. Então eu me sinto, né? Hoje eu me sinto como uma pessoa que eu sou e estou aqui para cantar, né? Depois de muito tempo que eu não sabia cantar, e aprendi a cantar representando
consegui, né? Depois de quando fala, papagaio velho não sabe, não aprendeu a falar, eu descobre. Eu aprendi depois que eu fui para lá, já depois de 30 anos. E eu já posso dizer que eu fui. E hoje eu sou uma pessoa que eu consegui. Meus netos, meus filhos, hoje são falantes, né? Mas eu sofri muito porque eu não sabia falar. Mas eu me orgulho de dizer que eu faço parte do povo Jay e Guajajara. E a música que eu vou cantar é pessoas assim que andam sozinhas, mas depois se encontram. Tira, 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 patá, crotó, 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 crotó. Tira, 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 patá, crotó, crotó, crotó. Tira, 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 tira. E é isso, estou aqui falando. Eu vou chamar aqui a nossa delegação do estado de Mato Grosso, né? São nossos professores, são nossos mestres, são eles que estão trabalhando não só a língua, mas também a educação. Então eu chamo aqui o nosso presidente do Conselho de Educação Escolar Indígena e toda essa delegação mato-grossense que está aí. Por favor, vocês venham aqui. Parentas, um dia muito lindo, né? Principalmente quando a gente vai se falar das línguas originárias dos povos indígenas do Brasil, né? Nós, apesar de 525 anos de resistência, nós estamos aí fortes, firmes, né? Com as nossas línguas originárias. E as décadas da língua originária, ela vem de encontro para fortalecer, né? Para tirar aquele esquecimento daqueles povos que esqueceu que a língua ela não morreu, ela está esquecida, ela está lá no fundo do baú, né? Então nós temos que trabalhar com os nossos jovens, trabalhar com os nossos anciãos, trabalhar com os nossos caciques, com as anciãs, para a gente buscar novamente e dar vida à nossa língua. A língua é a nossa vida, é a nossa permanência aqui na nossa terra. Então, assim, esse é um momento muito rico, muito importante. Precisamos ensinar os nossos jovens, as nossas crianças nas aldeias. Não podemos, de forma alguma, desprezar a nossa língua originária. A língua portuguesa está matando em alguns povos a nossa língua. Alguns parentes achando que a sua língua originária não é tanto valorosa quanto a língua portuguesa. Então, parentes, hoje é um dia importantíssimo para nós, povos do Brasil, para que a gente continue dando valor à nossa língua originária. Obrigado por esse momento, ao Tacia, a Nari, o estado de Mato Grosso. Nós já fizemos o primeiro congresso de línguas originárias no nosso estado de Mato Grosso. Nós já vamos para o segundo, né? Então, assim, dizer aos parentes que continuemos firmes e que jamais podemos perder esse elemento tão precioso da cultura, da nossa sobrevivência, da nossa defesa, que é a língua dos povos originários. Meu muito obrigado. Aproveitar a oportunidade também para agradecer ao Tacia, a Nari, agradecer a Cíntia Guajajara, que tem sido uma mestre da cultura dos povos originários, por todo o esforço que ela tem feito de convidar a todos para este momento muito importante. A gente está até procurando quem está aqui? O André da FUNAI, o grande aliado nosso na questão das línguas indígenas. Nosso muito obrigado a vocês. Eu vou passar aqui
poucos, tá? Começando do professor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Bilu Calapala, sou do território indígena do Xingu e a minha aldeia fica no município de Querência. Eu estou aqui junto com conselhos indígenas. Bom dia, pessoal, meu nome é Elivelton Terena, sou do povo Terena de Mato Grosso. Também estou hoje como professor e também conselho indígena do Mato Grosso. Se vocês conseguirem ouvir minha voz, eu vou tentar falar um pouco. Meu nome é Yandatara Chipai, sou do povo indígena Chipai. Vim com a delegação dos professores do estado do Mato Grosso, representando a organização dos professores do estado do Mato Grosso, a UPRIT, né, como presidente. E é uma honra muito grande estar aqui de novo junto com essas pessoas que eu conheci uns anos atrás, lá em Manaus, né? O professor Altaci, Cocama, Anari, o André que está aqui também, o professor Chiquinho, para falar sobre algo que para mim é muito importante, né? Que é a língua, as nossas línguas tradicionais, porque a gente, o povo que conhece, o pessoal que conhece o povo Chipai, que já tiveram contato, sabe que como todas as outras, os outros povos que perderam a sua língua, a gente vem no processo de retomada, né? De reconstrução da língua materna. E hoje eu posso falar com orgulho que nós conseguimos, né, retrazer a nossa língua para o nosso meio de vida, né? Então a nossa língua ela hoje está fortalecida e está cada vez mais crescendo e ocupando espaços outros, além da aldeia, além do território, né? Mas nas novas tecnologias, nos outros espaços da cidade, né? Que é muito importante que a língua ela possa tomar, né, mais fronteiras, que ela fica mais forte, fortalece de maneira mais, né, que fica muito mais complicado, mais difícil de acabar. Então quanto mais você divulga a língua, quanto mais você fala, quanto mais você usa nas novas tecnologias, tá? Você consegue permanência da sua língua para muito mais tempo. Então, parentes, obrigado pelo espaço, né? E era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. Meu nome é Paulo Henrique, professor indígena do povo indígena Icbac, da região noroeste do estado de Mato Grosso e também faço parte do Conselho de Educação Escolar Indígena do estado. Muito bem. Como os professores são mestres da cultura, eles trabalham dentro da escola com a cultura indígena, dentro daquela prerrogativa que nós temos na resolução. Ou seja, cumpra-se o que está posto no direito que nós temos conforme a legislação. Então este aqui é o professor Pedro, do meu povo, né, Halit Pareci, e é ele que é um dos trabalhadores nessa questão da cultura, de fazer com que as nossas crianças, a juventude, né, os adolescentes e toda, pode-se dizer, alunos da educação básica possam assimilar a cultura do nosso povo dentro da questão importante. Estou fazendo esforço. Gente, então, conforme eu coloquei aqui para vocês, o professor Pedro é um dos mestres da cultura, né, em que ele faz todo esse trabalho pedagógico da cultura indígena dentro da escola. Então eu vou passar para ele aqui, porque ele vai fazer um ritual, um canto, né, Pedro, em relação a esse trabalho dele, mas também dentro da cultura nossa do povo Halit Pareci. Bom dia, parentes e parentas. Meu nome é Pedro, sou Halit Pareci, do estado de Mato Grosso. A minha aldeia é Aldeia Rio Verde. Eu trabalho na Escola Estadual Indígena Malamalali.
Quem vai finalizar, Tereza? Scouts and Hinari, Waikakuranai, Mahaltiharanai, Everakanabi, Mavelan Harva Mohitia, Mahaltiharana, Kalapitia, we have on Tavijay, we have on Taviyaya, Bumana Vakulata, Vihutaliharana Vakulata Mahata. Kanyali takuti taika jaita kitama makawa harisuni takuti atuwavena ne takuti hiya tatu vitsauni tako akitiere nai omekimi mani yaire nai tai kuhitsti nito hare nai tai di nito hare nai tuta nito hare nai kakwa vijaita tai vitsa kuti janai kakwa tai goma nervayeta nai kakwa Vijay, Vijay, Vamu, Viyaku, Vijay. Tawele, Hinay Haluti, Hinyama, Hidaka Halona, Altasi, Anari, Haritakutika, Kamawa, Yaloita. Tere Pakiti, Tauta, Viyakamania, Tahiaka, Harivia, Yamahaka. Ali Vitsanita, Hatuhata, Vayata, Vitsa, Vijay, Mahita. Bom dia, parentes, parentas. Quero dizer assim que eu falei aqui no nosso idioma aruaque. Sou Tereza, professora Tereza, do povo Halit Pareci, e moro em Mato Grosso, no Rio Verde, município de Tangará da Serra. E falar de línguas indígenas, é falar da nossa sobrevivência, da nossa vida e da nossa sobrevivência. Porque a língua mãe, eu sempre digo às professoras Anari e Altaci, que a língua mãe é espírito, porque é através da língua que nós nos comunicamos com as nossas ancestralidades, que nós nos comunicamos com os espíritos sagrados, com os espíritos da natureza, e tudo que tem a ver com o sagrado, que nos conduz, que nos dá sabedoria, os rituais, as tradições nossas, ela vem através da língua materna, a língua mãe. E quando a língua adormece, o povo também dorme, porque é através da língua que nós nos comunicamos. Fazemos o rezo, fazemos os cânticos, tudo ele precisa estar em sintonia, e o povo tem que ter a língua materna. É uma das identidades mais profundas que o povo indígena tem, é a questão da língua materna. É manter ela viva, a língua não morre, a língua adormece. E o povo dorme junto quando a língua adormece. E nós, indígenas, povos indígenas, nós, professores indígenas, a escola indígena, precisa levar isso ao nosso povo, porque está em nossa mão. Nós temos essa grande responsabilidade que foi colocada nas nossas mãos sobre o ensino e aprendizagem às nossas crianças. E as crianças que têm que dar continuidade na nossa cultura, tudo na nossa vivência. Eu quero falar assim que o professor Pedro, ele fez o cântico, nós temos os cânticos, nós temos os rezos, como que nós vamos fazer uma reza, uma bênção para pessoas que estão doentes se nós não falarmos o nosso canto. Isso eu falo de nós, povo Halit. O pajé, ele vive pela língua mãe. Ele cura através da língua mãe. O profissional educador da língua mãe, ele ensina porque os
espíritos estão com eles. Por isso que eu sempre falo, eu estou até suando aqui, porque eu sei que os espíritos nos acompanham. Desde o dia que nós saímos do nosso território, eles estão conosco. Eles estão aqui na ATL, eles permanecem junto conosco, nos dando sabedoria e força. E eu quero dizer assim, falando da língua, que aqui é uma faculdade viva, viu, professora Tassi? É uma união de diversidade de língua, de costume, de cultura, que vem aqui e nos fortalece. E através disso, nós vamos estar mantendo a língua mãe viva, sem não deixar ela adormecer, porque a Cíntia, né, Cíntia sabe, ontem nós fizemos a nossa parte lá na tenda das mulheres, da UMIAB, precisou ter muita espiritualidade, porque sem ele, sem a língua, nós fizemos nossa parte com os rezos, todos os cânticos, e ela é um exemplo para mim também. Desde que eu entrei no movimento indígena, conheci mulheres como ela, como as duas professoras, e eu me fortaleci. E cabe a nós, professores, começar a trabalhar isso, porque os alunos espelham em nós. É nós que damos caminho a eles. E é isso, pessoal, nós estamos aqui na TL acompanhar e, assim, falar e cantar é bênção, é dom, mas é para aqueles que querem também. Isso eu quero fazer aqui só um trechinho, como sou professora, mulher parece não canta, mas como professora e mulher, avó que ensina os meninos, as crianças, os meninos pareci, nós temos que fazer a nossa parte. E como a Cíntia diz, as medicinas tradicionais também, se não tiver a língua mãe, como que nós vamos curar, como que nós vamos cuidar das medicinas, trazer ele para o nosso povo. Waye makako metam, waye makako metam, kahete tere henam, kahete tere henam, waye makako metam, alu alu kacahe, damatera kacahe, waye makako metam, kahete tere henam. Gratidão a todos. Gratidão, que maravilha, que beleza. Nutsupak, obrigada. Obrigada, parentes. Muito obrigada. Década das línguas indígenas. E porque tudo isso que nós estamos fazendo, esse esforço gigante para estarmos aqui. Bem-vinda, Adalto. Pode sentar aqui, por favor, Anari. De línguas indígenas. Todos nós sabemos como Cíntia Guajajara, a nossa parente Tereza, acabou de falar. Sem as nossas línguas, não tem como nós mantermos os saberes das plantas medicinais, da cura, dos nossos cantos. Os pajés vivem pela língua. Eles só estão vivos porque falam a língua, porque a espiritualidade os mantém vivos. E se nós perdemos as nossas línguas adormecidas, que muitos consideram línguas mortas, e não são mortas porque os nossos espíritos não morrem, mas eles adormecem, e eles podem ser despertados novamente. E essa década é o tempo do despertamento. E com essa visão global é que a Unesco chama todos os povos indígenas do Brasil e do mundo para dialogar, para fortalecer esses saberes. A Unesco é a nossa parceira nessa década para chamar os governantes, para chamar os líderes. Porque se hoje nós temos árvore em pé, nós ainda temos o clima que já está em processo de uma crise severa climática, ainda nós estamos conseguindo aguentar.
é porque tem saberes, tem as línguas indígenas no mundo, que são de mais de 7 mil línguas, mas todas ameaçadas de adormecimento. Então, com isso, em 2021, a Unesco chama os povos indígenas do mundo para comporem um GT, uma força-tarefa global, para criar um plano mundial para o fortalecimento das línguas indígenas. E nessa chamada, eu sou eleita pela América Latina e Caribe como representante para estar discutindo esse tema tão importante para nós. E a partir da minha eleição, aí eu chamo as parentes, Anari Pataxó, Sandra Ramos, Vanessa Sajica e tantos outros parentes, Jardeline Cocama, que é a nossa presidente da organização que nos apoia na Unesco, aqui, Associação dos Índios Cocama Residentes em Manaus e em torno, para que a gente possa se organizar dentro do Brasil para essa década. Porque se nós não tivéssemos nos organizado, a gente hoje, 20 anos de ATL, vocês estão vendo as pautas que nós temos, gigantes as pautas, todas super importantes. E onde estariam as línguas indígenas? Então, foi de suma importância isso. Foi criado o Ministério dos Povos Indígenas. Se não tivesse essa organização, onde estariam as línguas indígenas? E como conquista o Departamento de Línguas e Memórias Indígenas dentro do Ministério dos Povos Indígenas, onde a nossa parentíssima Sônia Guajajara é a nossa representante e está lutando junto conosco para o fortalecimento dos povos indígenas em todas as áreas, e isso não é fácil. Então, essa organização fez criarmos o GT Nacional da década das línguas indígenas, criarmos o nosso plano de ação nacional para a década das línguas indígenas, criarmos o GT das línguas orais indígenas, o GT das línguas de sinais indígenas, que as línguas de sinais indígenas para muitos nem existia. E nós sabemos que nos nossos povos sempre existiram surdos. Nos nossos povos sempre existiram crianças com... Nós chamamos no nosso povo com espíritos, com muitos espíritos. E tem um comportamento diferente. Então, também, nesse processo de construção do GT Nacional, surgiu uma demanda que quem é indígena sofre até hoje. O português falado por nós. Um GT para acolhimento do português falado por nós, porque nós somos massacrados desde criança nas nossas escolas, cobrado a falar o português oficial. Os nossos professores são bilíngues, falam português como segunda língua, mas é cobrado o português oficial. Quando existiam as provas de avaliação, as nossas escolas indígenas ficavam lá embaixo na avaliação, porque é o português oficial que está nas provas. E isso não significa dizer que a gente não possa aprender o português oficial, não. Mas precisamos dar atenção ao português que nós falamos. E nesse GT nós estamos discutindo, e daí surgiu o nome de Braslinde, que é o português falado pelos povos indígenas. Para não falar assim, é o português dos povos indígenas, como se tivesse só o português, e não tem só o português. É o português ticuna, é o português cocama, é o português pareci, é o português guajajara, é o português de todos os povos indígenas do Brasil. E falar Braslinde, e falar Braslinde também ticuna, Braslinde cocama, Braslinde cambeba, e assim todos os povos indígenas do Brasil, para que se pense políticas públicas para os povos indígenas nas suas especificidades,
Daí, só um exemplo, os editais que vão para saúde, educação, nossos professores não entendem, porque está no português oficial. Então, a tradução também começa daí para o Brasília dos povos indígenas. Isso é um resumo bem sucinto. Tá. E aí, bem sucinto, do que é esse movimento que vai do internacional, nacional, regional, estadual, do Brasil para o fortalecimento das línguas indígenas, juntamente com todos os nossos parceiros, que são muitos. E como nós temos instituições aqui que precisam sair para outra agenda, porque vocês sabem que aqui nós estamos numa panela de pressão, né? É aqui, ali, são muitas agendas. Porque onde é que está a ciência, onde é que está, de fato, os conhecimentos que, inclusive, o mundo ocidental não conhece, né? É exatamente na língua, é onde está a ciência, né? Onde estão os conhecimentos. Então, o processo de perda de língua dos povos indígenas no Brasil, devido à colonização, né? Devido que não terminou, diga-se de passagem, né? A gente sabe muito bem, porque se enfrenta em todos os lugares desse país ainda, né? É um processo muito importante, né? E a gente, na verdade, na coordenação de processos educativos, eu como educador, como técnico da FUNAI, né, que venho de uma história também, que é de uma história de terra indígena, onde eu comecei com o povo Munduruku, né, no estado do Pará, onde eu morei durante 10 anos e tive o privilégio de aprender a língua Munduruku, né, um pouco, não sou tão falante, mas eu consegui descobrir um outro mundo de conhecimentos, né, conhecendo um pouco da língua Munduruku. Então, quando eu vejo aquela senhora, né, Crenier, né, Dona Teresa, né, falar aqui que o processo de recuperação e de retomada das línguas é possível independente da idade, né? A gente acredita nisso na coordenação de processos educativos, né? A gente acredita nisso. Então, nós somos parceiros dos povos indígenas nesse desafio, desde o início do GT da década, que foi durante a pandemia, e estaremos juntos esse ano no encontro, né, o terceiro encontro, né, do GT da década internacional das línguas indígenas, que vai ser no Mato Grosso do Sul, em parceria com a Universidade Federal da Grande Dourados, da UFGD, né, e os demais parceiros, né, e deixar um recado. A gente entende educação dentro da coordenação do processo educativo não só como escola. Para a gente não é só escola. Pelo contrário, onde mais se aprende é fora da escola. Não desvalorizando o papel da escola. Mas as línguas indígenas, elas, para continuarem vivas, elas precisam estar fora das escolas também. Então a gente tem buscado apoiar projetos de revitalização, de retomada de línguas, independente de ser dentro de escola ou não. A escola tem um papel importante, mas se a comunidade tem uma iniciativa que é fora da escola, né, porque a língua está nos processos do dia a dia, né, está no processo de ir para a roça, está no processo dos ciclos rituais, né. Se a comunidade entende, cara, eu vou fazer, eu tenho uma iniciativa de retomada da minha língua, mas a escola tem uma série de dificuldades colocadas pela Secretaria de Educação, ou pelos sistemas de ensino. Ela tem autonomia para fazer esse projeto. E a gente na FUNAI, junto com o MPI, junto com o GT Internacional das Línguas Indígenas, a gente tem buscado incentivar esse tipo de iniciativa, né? Entendendo que a língua é um universo, né, como vocês falaram muito bem aqui. E a gente se coloca à disposição, né, na coordenação do processo educativo, para poder, junto com o GT, junto com demais parceiros, as universidades, os linguistas indígenas, né, os linguistas não indígenas que são comprometidos com a luta dos povos indígenas, em buscar caminhos para apoiar os projetos de revitalização e retomada das línguas. Vou pedir licença para vocês, porque um colega nosso que recebeu a delegação do povo Aral, né, dos migrantes venezuelanos que estão no Brasil, né, há muito tempo enfrentando
né, que são bilíngues em espanhol e em uarau, né, estão chegando na FUNAI agora, e o nosso colega que recebeu adoeceu, o Luiz Carlos, e aí o pessoal está me chamando para ir lá, né, com o GT e com a UFGD. A gente já fez um repasse, né, claro, vai ter outros parceiros além do MPI, outros parceiros. A gente fez um repasse da FUNAI para o encontro da década, né, que a data mudou, né, o pessoal aqui vai falar melhor do que eu sobre isso, mas o recurso já foi repassado para a UFGD para poder apoiar também na questão do que os linguistas indígenas, professores indígenas possam chegar e participar do encontro do GT, lá no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Sidmar Franco Quivelo, da etnia Guarani Kaiowá, do povo etno-território Cone Sul, Mato Grosso do Sul. Atualmente sou pesquisador, graduando em Faculdade de Cultural Indígena, curso de decorando na Universidade Federal de Grande Dourados. E a gente fez um projeto, lembrando aqui, sobre a tradução da COP30, a G20 que teve recentemente. Nós fizemos a tradução na língua Guarani. Também no etno-territorial a gente possui o povo terena, que é nossa parente aqui. Temos terenos também no Mato Grosso do Sul. Então a língua, como pesquisador, a língua faz uma peça essencial para o povo Guarani, Kaiowá, para todos os povos indígenas, porque é através dela que a gente se conecta com nossas ancestralidades, através dela que a gente se diferencia, se destaca nesse meio do mundo pensamento ocidental. Então eu quero demonstrar um pouco do meu canto Guarani Kaiowá, para que vocês possam entender como que é a conexão através do som e a língua com nossos ancestrais. A língua indígena de todo o Brasil, que se forma nessa América Latina, a terra indígena, sempre foi, sempre será a terra indígena. As nossas línguas nos mantêm vivas e nos conecta com o passado, com o futuro e com o presente, e nos destaca através da nossa língua materna, e nos faz fortalecer e nascer as nossas crianças a se fortalecer, a voltar ao passado, através dos contos das nossas mães, dos nossos pajés, dos nossos nhanderus, dos nossos nhandesus, que são os pais e as mães que nos ensinam a língua materna, que nos coloca como guerreiro, e sempre seremos guerreiros, que é a resistência, e viva a resistência do povo originário do Brasil. Viva a resistência! Viva! Registrando aqui Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Nacional das Línguas Indígenas de Sinais, David Kaique Pataxó, aqui uma das nossas lideranças, que vai trazer aqui a equipe que está aqui representando esse GT, que era um GT invisibilizado, aliás, a língua era invisibilizada, né? Então estão trazendo todo esse fortalecimento, dando essa valorização para a criação das políticas públicas de valorização dessa língua. Inclusive, ele vai estar aqui contando aqui as conquistas que eles já fizeram do início da década para cá. David. Bom dia a todos, todas. Meu nome é David Kaique, sou professor de Libras de Línguas Indígenas de Sinais. Eu moro num território que é Pataxó. Cheguei lá em 96, mas eu não sou Pataxó, sou Pataxó Ranhanhan. E estou representando, juntamente com o Sandro, quero convidar o Sandro aqui, que é o Mago Cambeba, a Andrissa, que é terena, pode vir também, está aqui do meu lado.
Uma ação, e essa ação tem outros povos. Nós temos a Potira, que também está na coordenação executiva, nós temos a professora Shirley Vilhalva, nós temos Lisbon, que é o Apixana, nós temos Cláudia Stey, que também é Terena, temos outros parentes, Dani Caingang. No ano de 2022, em um evento online, eu conheci o Bruno Pancararu. O Bruno tinha realizado uma pesquisa sobre a existência de indígenas Pataxó, ou de indígenas pancararus surdos na comunidade indígena em Pernambuco. E falando sobre a importância de se ter um tradutor intérprete de Libras nas escolas indígenas, nós criamos um grupo de WhatsApp para então mapear e entender como é que acontecia o ensino para os indígenas surdos no Brasil. Então, no mês de março de 2022, nós ficamos sabendo da existência da década e já tinha um grupo, com a professora Shirley, com o indigenista Roberto, e nós passamos a executar algumas questões com autoria indígena. Temos como referência a língua indígena Capor de Sinais, em 1968. Foi o primeiro registro de uma língua indígena de sinais no Brasil. E observem, acham que a Libras ela está acima das línguas indígenas de sinais, mas historicamente e fazendo um tempo cronológico de 1968, registro de um pesquisador norte-americano, Jean Kakumasu, onde esteve numa aldeia no Mato Grosso do Sul, onde tinha um número expressivo de indígenas surdos naquela comunidade. Ele fez um registro. Depois teve a professora Lucinda Ferreira falando e comparando a Libras com a língua daquele território. Depois a língua Caingang no sul do Brasil. Depois Letícia Damasceno e Gessiá, que é Pataxó, falando de Chorrã. Chorrã é o nome indígena de um parente surdo da aldeia Mãe Barra Velha. Foi essa pesquisa que me encantou e eu comecei a pesquisar e a estudar para só então, na minha pesquisa do ano passado, em março de 2024, apontar a existência de 31 línguas indígenas de sinais no Brasil. E depois dessa pesquisa comprovada e defendida em março de 2024, foram também verificadas mais 3, a língua Cocama de sinais, a língua Ticuna e tem uma outra língua. Então nós temos 34 línguas indígenas de sinais no Brasil. E não é de se assustar, porque assim, nós temos uma diversidade linguística e cultural, 274 línguas orais e escritas e 305 povos. E não poderia ser uma língua indígena de sinais, porque cada comunidade, cada povo tem a sua cultura, o seu modo de fazer, a sua intimidade, o modo de pintar e tecer, de construir tudo dentro dessa comunidade. E qual é o conceito das línguas indígenas de sinais? Assim como a onça corre e tem o seu modo de caçar, assim como os peixes nadam, assim como os pássaros voam com os diferentes modos e os diferentes movimentos captados pelos olhos, são os sinais das línguas indígenas de sinais. Então tudo que é produzido visual, que se movimenta dentro desse território, desse chão sagrado, que é o nosso Brasil plural, que são os territórios das comunidades indígenas, são as línguas indígenas de sinais. Daqui a pouco eu vou passar para os colegas, mas tem algumas ações que para 2 anos, 3 anos, é muita coisa. Tem pessoas que pensam que nós queremos colocar visibilidade para as línguas indígenas de sinais e excluir a Libras. A Libras ela está na nossa formação como professores indígenas. Nós tivemos, ele está no curso TIUSP e é professor, foi gestor em uma cidade no Amazonas. Ela é professora, é mestranda, eu
sou mestre, ele está no curso também, é professor, e na nossa formação tem Libras como componente curricular obrigatório. E o nosso movimento agora é inserir dentro da licenciatura intercultural, dentro da pedagogia intercultural, do Letras Libras e dos outros cursos superiores, as línguas indígenas de sinais. E é uma língua indígena de sinais? Não. E todas elas é um esperanto, uma língua para todos os povos? A língua indígena Pataxó de sinais, a língua indígena Omago-Cambeba de sinais, a língua indígena Terena de sinais. Uma coisa muito importante, a Libras, em 2002, foi reconhecida como meio de comunicação e expressão. Tem o nome língua aí? Não. No ano de 2023, exatamente no dia 11 de abril de 2023, foi cooficializada a primeira língua indígena de sinais no Brasil. Então, a língua indígena Terena de sinais é a única língua de sinais reconhecida como língua no Brasil. Então, nós temos status de língua. Então nós estamos correndo atrás desse ganho de Miranda, Mato Grosso do Sul, que é um ganho histórico, linguístico, cultural e um reparo para as nossas línguas. Nós temos o português, né, como segunda língua para os surdos não indígenas. E agora nós estamos lutando, né, professora, para inserir o brasileiro como segunda língua e o português do Brasil como terceira ou quarta língua para os indígenas surdos. E não é falar que a Libras não possa caminhar dentro da formação dos indígenas surdos. Ela pode sim como possibilidade. Então, na nossa formação tem Libras. No povo Pataxó, no caso do professor Edenildo, que está aqui presente, e da professora Nari, nós temos o Pachorrã. Essa é a língua natural do povo. E para o indígena Pataxó surdo, qual é a língua original? Qual é a língua específica e natural dele? É a língua indígena Pataxó de sinais. E também falam assim, a Libras indígena. Não. Libras é Libras e as Lis são as Lis, as línguas indígenas de sinais. E tem uma diferença. O modo e como as línguas indígenas orais e escritas são construídas não é a mesma forma como as línguas indígenas de sinais. Então, o Pachorrã, para a comunidade Pataxó, é a língua oral e escrita. E qual é a língua indígena de sinais do povo Pataxó? É a Lips, a língua indígena Pataxó de sinais. Criamos um grupo de pesquisa no CNPq, Línguas Indígenas de Sinais. Estávamos lutando, pedindo apoio e não conseguíamos. Colocava assim, língua indígena de sinais, língua de minoria, língua minorizada, para pequenos grupos. Então nós aldeamos esse espaço. Nós criamos, junto ao CNPq, enquanto indígenas mestres e doutores, junto com indígenas professores das universidades, o primeiro grupo de pesquisas, Línguas Indígenas de Sinais, juntamente com o apoio da professora, que é coordenadora das GPEBs aqui no MEC, no Ministério da Educação, a Marisa. Ela também nos possibilitou, né, enviar 2 projetos, o GTLIS, através da década. Nós estamos nessa ação por conta da década do Cindy Anari, da Vanessa, da Samara e da Altaci. Encaminhamos 2 projetos de TILIS, tradutor e intérprete das línguas indígenas de sinais. Até o tradutor ele é específico. Enviamos um projeto, ganhamos um TED de R$149 mil. Perturbei muito a Marisa, pela UFRN. E enviamos um outro projeto pelo IFBA Campus Porto Seguro. E nós ganhamos um TED de R$231 mil. E é assim que nós vamos aldear. Tem pessoas que não entendem o que é aldear. Aldear é o indígena lutar, é o indígena produzir esses projetos que voltem como retorno para a comunidade. Esses 2 cursos, um de Chile será para 200 pessoas no Brasil, e o do IFBA, que é para professores em línguas indígenas de sinais, são 350 vagas. Nós temos a cartilha que foi lançada recentemente através do Governo Federal, NPI, FUNAI e a Década Internacional das Línguas Indígenas, onde nós apresentamos o GT das Línguas Indígenas de Sinais, as nossas ações e os nossos sinais. Então nós convidamos também vocês para que possam conhecer, né, e aproveitar também a oportunidade para fazer
a apresentação do marcador do nosso trabalho. Antes de ter Sandro, David, Andressa e demais parentes no grupo, colocavam língua de sinais indígena. Sinais, a língua sinalizada, a língua oral e a língua escrita são modalidades, e nós estamos na retomada das línguas indígenas, não extintas, e sim nós estamos acordando. Elas estavam dormindo e nós estamos vitalizando, valorizando e preservando. Então são línguas indígenas orais, línguas indígenas escritas e as nossas línguas indígenas de sinais. Nós estamos aqui para contribuir, para marcar também que não existe surdo indígena. Os nossos parentes não nascem surdo e depois nascem indígena. Eles nascem indígena, porque o que marca a vida dele é ser indígena e perder a posse da terra. E depois a outra identidade que é surda. Agora eu peço licença para o movimento negro. Quando um negro, que ele é surdo, ele recebe uma abordagem policial, ele recebe essa abordagem por ser surdo ou por ele ser negro, que marca a cor da pele dele. Então ele é um negro surdo, ele é um indígena surdo. São dupla identidade, mas tem uma que impacta a sua vida na existência dele aqui na Terra. Agora eu quero passar para meus colegas. Vitinho, Oeire, muito obrigado, viu, a todos. Samuitá, Tachireio Abaraté, Aicacari, Samparuca, Amazonas. Bom dia a todos. É só cumprimentar aqui o parente, me chamo Alessandro Inhapi, né? Sou lá da região do Alto Rio Solimões, no interior do estado do Amazonas. Eu estou aqui juntamente, né, com os parentes do GT, que está vinculado à década internacional das línguas indígenas, né? Tanto nas suas modalidades, escritas, orais e sinalizadas. Sou acadêmico lá da Universidade Federal de São Carlos, né, lá em São Paulo, e nós estamos aqui com a nossa delegação, é a primeira vez, né, de nós estarmos participando dentro do ATL. Complementando um pouco o que o parente falou, a gente está nesse trabalho, né, que já acontece há algum tempo, com a professora Altaci Cocama, né, e ela foi uma divisão de água para nós, né, porque às vezes é muito esquecido dentro do movimento as pautas, principalmente com os indígenas surdos e com os indígenas com deficiência, né. Eu acho que nada mais justo de a gente estar falando aqui, porque eles existem, eles estão dentro de território. Eu falo por experiência própria, dentro de território lá na minha cidade, e eles são invisibilizados. Então esse trabalho ele vem surgindo, né, em parceria, né, com as instituições, com os professores que são nossos mestres, né, e eu sempre falo, né, eu estou aqui para somar. Então a minha vocação enquanto pesquisador, enquanto indígena, enquanto acadêmico é estar aqui buscando mais conhecimento e voltar para contribuir com o meu território, né? Porque os indígenas surdos, eles estão lá e eles precisam também ter acessibilidade linguística, eles precisam também ser visibilizados. Então o intuito, eu sempre falo, né, trazer para dentro do movimento também a existência desses parentes. Eles não são menos indígenas, né, por possuir alguma deficiência, e nós somos da vertente, né, socioantropológica como identidade. A única diferença dele é linguística. Assim como nós também, né, eles estão dentro da retomada das línguas que estão adormecidas, outras que por alguma razão, né, que é o nosso caso também do nosso povo Magocambeba, que há muito tempo foi silenciado. Então tem um contexto histórico. Hoje, com a Constituição de 88, a gente volta, né, a nos posicionar, que nós estamos aí, a gente não foi extinto, né? Nós somos pouco, mas com a união com outros parentes também, né? A união faz a força, e isso eu acredito. E não mais só agradecer também, né, a participação de todos aqui, e juntamente com o parente David, e com a parente Andressa e outros mais que fazem parte desse GT, e nós estamos aí na luta, né, para dar visibilidade e mostrar também que a gente faz pesquisa, que as línguas indígenas de sinais, eles são dentro de contexto de território, né? Então eu já vi muito lá na faculdade, eu faço Libras e língua portuguesa agora, né? E aí a gente vai tratando esses assuntos, e eles dizem que como
como se não fosse importante. E aí não, o indígena surdo, ele está dentro, a experiência dele é viso-espacial dentro de território. Então nós estamos aqui para o fortalecimento mesmo com a década e não mais agradecer a todos, né? Eu vou passar aqui para a parente para estar falar um pouco do ponto de vista do território dela também. Bom dia, parentes. Meu nome é Andressa Mendes, sou do povo Terena, etno território Conesul. Faço parte do GTLIS, né, convite do David, juntamente com o Sandro. Recentemente eu desenvolvi uma pesquisa de pós-graduação em relação às LIS, né, Língua Indígena de Sinais, somente com autoria indígenas, né? David me ajudou bastante, eu usei ele como referência, o Sandro como referência, e demais parentes indígenas, pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, o EMES. Estou fazendo uma pesquisa, né, de mestrado pela UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, vinculado, né, sou do curso da Faculdade Intercultural Indígena, FAIND, onde eu estou discorrendo, onde estou analisando, estou apontando a minha experiência enquanto professora da disciplina de cultura indígena com uma estudante indígena terena surda, né, onde eu vou estar mostrando se as políticas estão sendo atendidas, se estão chegando, estou fazendo essa retomada de identidade, né, e eu observando já desenvolvendo essa pesquisa, eu comentei já com o David, algumas pessoas não indígenas, né, alguns Purutui que estão na escola, não querem e não reconhecem as LIS, elas já denominam como classificador, né? Então, assim, eu estou numa luta, eu estou visibilizando os trabalhos do GTLIS, temos oficina, nós temos seminário, a gente desenvolveu agora a cartilha, tem documento, tem pesquisa, tem legislação, e mesmo assim a gente está enfrentando uma grande barreira, faz parte mesmo da luta, né? E essa minha pesquisa, essa minha dissertação, ela já está um pouco vinculada também com o que eu vim trazer aqui, com as demandas dos terenos do Conesul, né? Nós, por estar no etno território Conesul, infelizmente, algumas políticas não nos atendem, né? Tem as políticas públicas dos povos do Pantanal, dos terenos dos povos do Pantanal, mas que não chegam no etno território Conesul, né? São mais de 8 mil indígenas terenos em Dourados, Mato Grosso do Sul, e muitas políticas não chegam, como o curso normal médio do povos do Pantanal, aonde abrange os terenos, onde fala sobre a cultura. E eu, que sou pesquisadora, que estou aqui lecionando com a minha estudante indígena terena surda, estou fazendo a retomada. E eu precisava muito desse curso e eu não consigo, a gente não é atendido por estar nesse etno território. Então, assim, tem sinais na Libras que não vai ter tem sinal na LIS que não vai ter na Libras, né? Tem palavras que é da cultura, como que vai ter na Libras? Não tem. Então, assim, é uma luta, a gente vai desenvolvendo, o David me ajuda, vou desabafando, vou socorrendo ele, e é isso, Ana Porqué, muito obrigada. Registrando aqui Frei Gilvander Moreira. Essas línguas foram silenciadas, né? Mas foram adormecidas, mas que os parentes também estão fazendo esse processo, né, de retomada, de recuperação da língua. E hoje, né, por meio do Aquém, né, os parentes podem falar, por meio do Aquém, povo xerente, né, hoje eles estão conseguindo fazer a recuperação da língua. Então, gostaria de convidar aqui os parentes Krenak, ou Krenak não, Chacriabá, de Minas Gerais. Bom dia a todos, meu nome é Josimar, sou do povo Chacriabá, localizado no norte de Minas Gerais, e estou aqui com o nosso povo, que também está num processo de retomada linguística. A gente sabe que o processo de uma retomada linguística ela é muito longa, o que causou o adormecimento da língua do povo Chacriabá foi a violência gerada no passado por causa dos não indígenas, e hoje estamos aqui tentando revitalizar, e nós vamos cantar aqui, aí depois nós voltamos a falar. É só isso.
Vários dos que estão aqui também, alguns são professores. A gente é uma articulação da juventude que está aí para fortalecer no nosso território, na nossa base. E estamos aqui em busca de direito, não só do povo Chacreabá, como de todos. E para falar um pouco do processo da retomada linguística do povo Chacreabá, eu vou ler um pouco aqui do texto que eu fiz. A materna do povo Chacreabá, para o povo Chacreabá, nos antepassados, era fluentemente falada. Tinha muita oralidade antes de ter contato com os não indígenas. Hoje, por causa das violências que o nosso povo teve no passado, não falamos mais fluentemente na língua materna, onde na maioria das vezes os pais começam a ensinar os seus filhos a falar o português desde pequeno. Os filhos já crescem falando português. A gente tem alguns pontos que elas são utilizadas, que são na música, mas no dia a dia não é falada. As palavras que são usadas são palavras simples para cumprimentar, para agradecer. Também tem algumas frases que servem para ensinar crianças e também para ensinar adultos, mas não é que acontece muito na maioria das vezes. A língua materna com a língua portuguesa tem uma relação muito complicada, já que nós, povo Chacreabá, fomos maltratados historicamente por falar o idioma. E hoje a grande maioria do povo fala a língua portuguesa. Por isso a gente está nessa luta para a recuperação da língua materna, mesmo que hoje ela seja uma língua que a gente consegue escrever poucas palavras e algumas frases.
mas também ainda temos muita dificuldade por não ter tanto registro. O único registro que a gente sabe que a gente teve da nossa língua materna foi em 1800, que foi no livro de Santilé, que foi um Chacriabá que foi entrevistado em São José do Rio Douro, que hoje chama Indianópolis, no Triângulo Mineiro. Também é importante ressaltar que devemos sim aprender a língua portuguesa para utilizar como ferramenta em defesa dos nossos direitos ao nosso território, à saúde, a uma educação diferenciada, a política pública, mas também temos que dar prioridade à nossa língua materna para que ela não seja extinta em nossos territórios. E é isso. Obrigado a todos. Registrando aqui Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Hoje é 10 de abril de 2025. Mas a gente tem o caso, outros contextos, né, de línguas indígenas, de povos, né, também, que a língua foi adormecida, né, foi dominada, né, da imposição do português, mas de todo modo hoje faz parte também da nossa comunicação, né, o português, mas esse português falado por nós povos indígenas, né, que não é esse português padrão, que aliás que não é falado com quase ninguém, né? Minha professora ali, ó, queria dar destaque à minha professora América da UFBA, foi minha orientadora no mestrado, né, do curso da minha pesquisa também, né, sobre o Pachorrã, e estou muito feliz de ela estar aqui também presente. Ela me ensinou muitas coisas, foi com o diálogo dela que a gente conseguiu também dialogar com o mundo da academia, né?